Meus amigos do Cáceres Notícias, nossa conversa hoje sobre a inauguração do Sebrae aqui de Cáceres, já com sede própria. Seja bem-vindo, seu Zé Guilherme. Fale um pouquinho dessa inauguração bacana que aconteceu hoje, na manhã desse dia 25. Muito obrigado pela oportunidade. Nós temos que agradecer a Deus e a todas as lideranças empresariais que estiveram aqui hoje, não só empresariais, mas também do poder público, para que pudesse nos ajudar nessa missão. Não é pequena, é desafiadora, mas sem dúvida alguma nós estamos preparados para esses grandes desafios dessa nova década e principalmente em função da situação econômica e social em que o país vive e que afeta também o nosso estado. Fala um pouquinho desse prédio que é bastante sustentável. Como é esse projeto? Nós temos um carinho especial com Cáceres, porque, na verdade, a história do próprio Sebrae Mato Grosso, da interiorização, começou aqui. Olha, a gente sempre tem um cuidado a quem nos deu o primeiro apoio, a quem confiou na gente no primeiro momento, né? Em que nem conheciam o SEAG antigamente a instituição Sebrae tinha a terminologia, o nome de SEAG. Depois é que foi privatizada em 91 e nós tivemos aí sim chamarmos Sebrae como é hoje o Sebrae Mato Grosso. Então essa construção eu pedi na fase de planejamento, eu falei assim, olha, eu quero uma obra que tenha características inovadoras, que utilizem as tecnologias modernas de construção civil. E isso é muito vasto, né? Hoje, no Brasil, infelizmente, os modelos ainda de construção civil ainda não estão adotando os recursos que nós usamos aqui. Então, aqui eu falei, olha, eu quero uma obra nova, uma obra com os conceitos que existe mais moderno no mundo. Não é olhar para São Paulo, olhar para Rio de Janeiro como centro de referência. Não é isso que eu quero. Eu quero uma coisa que a gente seja referência para o mundo inteiro. Então, assim, a equipe de arquitetos e engenheiros na área de planejamento teve as concepções do modelo arquitetônico e dos materiais que iam ser utilizados aqui. Outro detalhe que eu falei com muita importância, eu quero o seguinte, olha, se nós estamos participando numa sociedade, eu quero que a comunidade empresarial seja contemplada, porque senão não é desenvolvimento. Senão, se eu fizesse uma obra e uma empresa do Rio de Janeiro ou um material que eu fosse utilizar fosse de outros estados, eu não estaria desenvolvendo a região, não faria com que o dinheiro circulasse aqui para gerar emprego, renda e tecnologia no local. Assim foi feito. Então esse prédio, ele tem algumas características, por exemplo, toda a parte externa nossa ou é grama. Por que grama? Porque diminui o reflexo da luz e também do calor e evidentemente faz bem também, porque o verde é a coisa natural do Pantanal, é um respeito à natureza, é o significado isso. Outro ponto importante é que os drenos todos, mesmo da parte de grama, por baixo são vários drenos, em que nós fazemos a captação de toda a água que cai no telhado ou que cai no terreno, toda a água é captada e tem uma imensa cisterna em que capta essa água para a gente reutilizar essa água, ela não ir embora, né? Além de diminuir o custo, é um processo natural, né? Eu estive em Israel. Em Israel é obrigatório lá, todas as casas têm que ter sistemas de captação de água e ficam debaixo das próprias casas. Para ser reutilizado. Quando você está numa sala, você pode ter certeza que embaixo daquela sala tem um grande depósito de água. Por quê? Porque lá é mais justificável do que aqui, né? Porque lá chove muito pouco, mas quando chove não pode uma gotinha d'água embora, tem que captar toda a água para utilizar durante o resto do ano. Mas aqui também nós estamos falando muito do Pantanal, mas estamos vendo que ultimamente a seca está sendo grande aqui, né? Nós estamos vendo na Amazônia que há 2 anos atrás nós tivemos seca na Amazônia, que rios secaram. Então esses fenômenos naturais ocorrem. Agora, o que nós temos que fazer? Nós temos que ser precavidos, nós temos que ter essa visão de que se ocorreu
em São Paulo, e tem ocorrido em São Paulo. Está ocorrendo agora em Brasília, né? Faltando água em Brasília, né? Estão fazendo racionamento. Por que não pode acontecer aqui? Além do mais, o SEBRAE tem que servir de exemplo para o mundo empresarial. Tem que servir de exemplo para o mundo empresarial. Quando os empresários vêm aí, que nós mostramos essas coisas todas, eles falam, eu também posso fazer. E não é caro, é determinação que tem que ser tomada no momento do planejamento de uma obra, de uma reforma. Independente disso, tem outras variáveis aqui, por exemplo, na hora que vai comprar um ar-condicionado, qual é a tecnologia que proporciona a maior economia de eletricidade? Que no final é custo. Uma empresa tem que pensar assim, se eu diminuir os meus custos, eu vou ser mais competitiva. Exatamente. Entendeu? Então, toda empresa tem que saber o seguinte, a única coisa que a empresa pode dominar é o que está dentro da porta do negócio para dentro. Para fora, tem a prefeitura, tem leis, tem regulamentos, tem o próprio governo do estado, tem o governo federal que tem impostos, tem coisa. Agora, dentro da empresa, eu posso tomar as decisões quanto ao melhor modelo de gestão, quanto ao melhor ambiente para melhorar a qualidade de vida dos meus colaboradores, dos clientes que vão entrar. E esse somatório de coisas, o cliente percebe isso. Com certeza. E aí ele vai, na hora que ele vai comprar, ele fala, eu vou na loja tal, eu vou na empresa tal, porque nessa empresa eu sei que lá respeita a sustentabilidade, valoriza a sustentabilidade. E sustentabilidade, quando a gente tem que falar, é uma coisa simples, sustentabilidade. O que é a sustentabilidade? Respeitar a sustentabilidade, colocar os princípios da sustentabilidade, é respeitar, sabe o quê? A vida de todos os seres que estão nesse planeta. Quando eu falo sustentabilidade, estou falando a minha, a sua, daquelas pessoas que estão nos vendo agora, que estão nos ouvindo, dos nossos filhos e principalmente dos nossos descendentes. Que legado, o que eu vou deixar para gerações futuras? Uma terra arrasada, rios secos, lixo para tudo quanto é canto, água que não tem mais. Então, eu tenho que pensar nisso. Não foi esse mundo que eu encontrei. Quando eu cheguei aqui em Cuiabá, em Mato Grosso e Cáceres também, poxa, eu vi uma natureza exuberante, eu vi florestas virgens ainda, como os bandeirantes, né, para ser mais perto, como os bandeirantes... Moreira Cabral. Não é? Moreira Cabral e outros. E estavam lá natural. Eu vi marcos que o Rondon ia no meio do mato aqui. Nem sei se ainda tem os marcos de Rondon aqui, que eram... Tem sim. Tomara que tenha e que conservem esses marcos. Mas isso eu vinha, andava às vezes com o pessoal, eu gosto muito de pescar, ia pescar, e via lá um monte de marco. Falei, o que é isso? Não, isso é marco de Rondon. Isso aqui é uma pedra, isso aqui é do tempo dos portugueses. Maravilhoso. É isso que a gente também tem que deixar para os nossos netos, nossos bisnetos. Ou seja, uma natureza, não é que não vai utilizar a natureza para o ser humano, não. Vai utilizar, mas saber utilizá-la da forma adequada. E existem tecnologias e métodos no próprio agronegócio que respeitam isso. A gente tem sim que gerar alimentos, o gado tem que prosperar, mas a gente pode fazer, a tecnologia hoje criou métodos que nos permitem a gente fazer uma exploração sustentável dos recursos que nós temos. A abertura desse prédio aqui para a cidade de Cáceres, já visto que tem se advindo da ZPE, já é um pontapé inicial para se estruturar um polo como é Cáceres, que já se conceitua com saúde, escolas, faculdades, ou se está pensando apenas em estruturar uma sede que se pautou pela interiorização, no caso do Rubinho, que foi um papel principal na cidade de Cáceres? Eu nem frisei isso na inauguração, na minha fala, porque ia ficar muito extenso. Eu acho que eu já falei até demais, mas eu tinha que aproveitar o momento que nós tínhamos dezenas de líderes aqui na nossa, prestigiando o nosso evento, e eu tinha que dar essa mensagem que eu dei hoje em vários aspectos. Não falei sobre ZPE, até porque esse assunto eu prefiro as coisas acontecerem primeiro, para depois a gente fazer algum comentário, porque tantas vezes já foram comentadas, a ZPE foi comentada tantas vezes, eu prefiro que as coisas se materializem para depois nós termos uma posição. Agora, independente, se ZPE vier, ótimo, é muito importante a ZPE, é estratégico para a região. Mas se a ZPE também não vier, certo? Veja bem a posição de Cáceres.
Nós temos já o eixo por rodovia que nos liga ao Pacífico através de Rondônia, Acre e Peru. Isso está materializado, ninguém pode tirar mais isso, está aí, uma belíssima estrada, eu percorri trechos dela, não todo, mas quem foi diz que é uma construção muito bem feita, com base tecnológica fantástica e que nos proporciona efetivamente a chegada ao Pacífico. É o caminho ideal? Não, o caminho ideal. O mais curto seria pela Bolívia, mas não interessa, hoje nós já temos que trabalhar com o que tem. Exato. Veja bem uma leitura. Hoje, o presidente Trump, né, lá dos Estados Unidos, tem feito algumas declarações e muito mais, atos em que ele nega todos os acordos do comércio com o Pacífico. Ou seja, ele está negando as oportunidades que davam para os países como Peru, isso na América do Sul, né? O Peru, o Chile, a Colômbia e principalmente esse, e o Equador. Ora, esses países vão ter que buscar novos parceiros. Confere, ora, eles estavam exportando para os Estados Unidos com certa facilidade. De repente surgiram dificuldades. Eles não vão poder parar de produzir. Eles vão buscar novos parceiros. Na América do Sul, o melhor parceiro para eles, que tem maior população, tem maior PIB, é o Brasil, natural. Onde entrar pelo Brasil? Pela Amazônia? É muito difícil. Não tem vias com trânsito normal. Já tem essa entrada natural. Então eles vão tentar entrar por aqui. No que eles entrarem por aqui, aí que nós, daqui a realidade de todo o oeste de Mato Grosso, temos que tirar proveito. Nós temos que nos antecipar. Nós temos que ir a eles e falar o seguinte: olha, eu sei que vocês estão precisando de mercado. Nós podemos ser a entrada de vocês no Brasil. E aí eu já estou trabalhando com com idealizações. Por que não transformar, por exemplo, Cáceres num grande entreposto de distribuição de produtos do Peru, do Equador e do Chile para o Brasil? Ou seja, grandes entrepostos aqui, e esses grandes entrepostos atacadistas que daqui sairiam a distribuição. Olha quanto ia gerar de emprego e quanto ia gerar de renda para os cacerenses e para toda a região. Eu estou falando Cáceres porque estou aqui agora, mas pode ser Ponte de Lacerda, pode ser Comodoro, pode ser qualquer cidade nesse trajeto. Né? José, muito obrigado pela entrevista, agradecer em nome dos cacerenses, em nome dos internautas, agradecer pela entrevista e agradecer pela estrutura bacana do Sebrae. Eu só queria deixar a última mensagem, o seguinte, o Sebrae trabalha com cooperação, então todas as ideias, todas as sugestões que aqueles que estão nos vendo agora, que estão nos ouvindo, certamente são bem-vindas. Esse trabalho do Sebrae é um trabalho de cooperação, sem vaidades, e, portanto, nós estamos aqui preparados, temos uma equipe muito competente, e o único compromisso nosso é com o desenvolvimento sustentável, porque só gerar riqueza não é suficiente. A gente tem que gerar a riqueza, mas tem que pensar no homem, tem que pensar no meio ambiente, tem que pensar no desenvolvimento social, econômico e cultural. Cultural também é muito importante. Muito obrigado. Não deixe de acessar as nossas mídias sociais, no nosso fanpage e também se inscrever no nosso canal. Obrigado a todos.